Meio-dia e 5 minutos, boa tarde, Grande São Paulo. A sexta-feira promete, o dia amanheceu bonito, ensolarado. Agora as nuvens aparecem aí, os termômetros marcam neste momento 27 graus. E resta saber se o fim da tarde trará chuva, trará inundações como ontem na capital. Daqui a pouco teremos a previsão do tempo. Mas agora a gente vai sobrevoando São Paulo, vamos sobrevoando o centro da cidade. Quem está a bordo do Globocop hoje, vendo tudo lá de cima, é o repórter Marcelo Rosa. O que é que você tem para nos mostrar aí, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde, Chico. Nós sobrevoamos o prédio do Departamento de Narcóticos, onde permanece preso o sequestrador Wanderson de Paula Lima, o Andinho. As atenções, mais uma vez, se voltam para ele depois da descoberta e libertação de 2 mulheres sequestradas na região de Campinas. Mas quem está lá embaixo e tem as informações, tem outras informações, é o repórter Fabrício Batalini. Pois é, Wanderson de Paula Lima, o Andinho, permanece aqui no DENARC. Outros departamentos da Polícia Civil de São Paulo já têm autorização judicial para tirá-lo daqui e ele pode ser transferido ainda hoje. O delegado Ubiracir Pires da Silva nos disse agora há pouco que a polícia já identificou pelo menos 3 homens que teriam participado do sequestro das 2 irmãs de Americana no interior do estado. Um deles seria Valdecir de Souza Moura, o Fiinho, que era integrante da quadrilha de Andinho e que acabou morrendo durante um confronto com a polícia. Os outros 2, segundo o delegado, a polícia também já sabe quem são, mas não vai divulgar os nomes por enquanto para não atrapalhar as investigações. O doutor Ubiracir revelou ainda que o cativeiro das 2 irmãs era aqui na capital de São Paulo, num bairro próximo ao início da rodovia Presidente Dutra, e que elas só foram libertadas pelos sequestradores no interior do estado porque os bandidos queriam despistar a polícia. Agora, as 2 irmãs já estão em casa. Sônia Zabani e Rosana Batalin deixaram o Hospital das Clínicas ontem à noite num carro da família. Sônia mora há 7 anos nos Estados Unidos. Foi sequestrada em Americana, no interior de São Paulo, junto com a irmã, um dia depois de chegar ao Brasil. Os parentes disseram que era o próprio Wanderson de Paula Lima, o Andinho, quem negociava o resgate. Com a prisão dele, os contatos pararam. A polícia precisou de 3 dias para convencer o sequestrador. Ontem à tarde, de dentro da cadeia, Andinho deu a ordem para que as irmãs fossem libertadas. Soltou, tá vendo? Soltou. Andinho disse que faria esse telefonema desde que a polícia não exigisse os nomes dos outros envolvidos. Não é, ele realmente pediu isso. Inclusive, ele tratou a pessoa por apelido, a pessoa tratou ele por apelido também. Eles falaram sobre código, gírias. E que agora que nós vamos decifrar algumas coisas que passou despercebido. A polícia chegou de helicóptero no fim da tarde ao local indicado pelo sequestrador, perto da rodovia Dom Pedro I. O pouso foi no meio do mato. Calma. As 2 irmãs estavam há 2 horas amarradas com fios de nylon e amordaçadas com fita adesiva. Foram 10 minutos para soltá-las. Calma, Jesus. Elas precisaram de ajuda para chegar até o helicóptero. Na viagem de volta, uma parada para que Sônia encontrasse o marido. As mulheres contaram que foram torturadas. Depois de 25 dias de cativeiro, elas não acreditavam que tinham sobrevivido ao sequestro. Imagens exclusivas que nos trazem toda a emoção desse momento. Impressionante, hein? Impressionante, Chico. O próprio Valmir Salaro, que fez essa reportagem, disse que durante esses 27 anos como repórter policial, ele nunca tinha visto uma imagem tão impressionante como essa. Pois é, imagens exclusivas também graças ao trabalho de Robson Serântula, que já há alguns anos vem fazendo coisas incríveis aqui no nosso SPTV, no Jornal Nacional. Nosso produtor. Produzindo, então, essas imagens e trazendo pra gente aí. Mas dá para imaginar, né, Chico, esse momento de desespero dessas 2 mulheres que vieram para cá passar férias, vieram dos Estados Unidos. E você veja, Patrícia, que elas devem ter sido levadas aí para esse matagal, como a gente disse há pouco aí, a polícia acha que elas foram levadas para o interior para despistar, elas estavam presas mesmo na capital. Agora imagina a situação delas, quando os bandidos as levam para esse lugar aí, e as deixam nessa situação. O que elas pensam que vai acontecer a partir daí?
vai levar para o mato. Será que a gente vai morrer aqui? Dúvida no ar, né? Foram torturadas e passaram por 3 cativeiros, inclusive. Terrível, né? E resta saber se não há mais ninguém vivendo este drama hoje em São Paulo. Porque a polícia disse que não. A polícia dizia que não havia ninguém sequestrado, elas estavam sequestradas há 25 dias. Esse assunto é tão forte que o Jornal Hoje vai fazer uma cobertura completa sobre o fim desse sequestro e os desdobramentos desse caso. O Jornal Hoje que vem logo depois do Globo Esporte, mas já está sendo nesse momento editado lá na redação. Carla Vilhena está acompanhando a edição e nos fala sobre as novidades, Carla. Olha, Chico, pelo menos aqui em São Paulo, né, infelizmente, o sequestro continua sendo o assunto do momento. A banalização, né, desse tipo de crime faz com que ele se torne uma preocupação para grande parte da sociedade. Não é só para aqueles mais ricos, não. Nós vimos aí como são fortes, né, aquelas imagens daquelas 2 mulheres amarradas. Imagina, então, o trauma dessas mulheres, o trauma, aliás, de qualquer pessoa, né, que passa por isso. A repórter Luciane Bacelar conversou com pessoas que viveram essa experiência. Essas pessoas começam a formar um grupo no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, o maior hospital público daqui, para atendimento específico a vítimas de violência, principalmente sequestrados. E nós vamos conversar ao vivo no Jornal Hoje com o coordenador desse novo trabalho no HC. Esse grupo, Chico, ele vai ser formado com 15 pessoas, vai passar por 10 sessões de psicoterapia e espera-se, obviamente, diminuir o impacto que uma violência, uma crueldade dessas deixa para sempre, às vezes, na vida de uma pessoa. Pois é, o impacto que acaba, né, se desdobrando para toda a sociedade. Quer dizer, essa cidade daqui a pouco é toda São Paulo que vai parar no divã. Porque todos que participam, né, ou são parentes, ou são amigos, ou veem essas imagens pela televisão, ou sabem que isso está acontecendo com frequência nessa cidade, todas as pessoas vão ficando neuróticas com isso. É preciso que a gente tenha realmente força, energia das autoridades e uma ação da sociedade, de todo mundo, do Disque Denúncia, né, para que essa cidade não se torne uma cidade de todos os doentes mentais. Ninguém resiste a esse tipo de evento todos os dias. Então, Carla, daqui a pouco a gente volta com vocês aí, com o Telejornal Hoje, logo depois do Globo Esporte, com todas essas informações. Muito obrigado. Agora nós vamos voltar lá para o DENARC com o repórter Fabrício Batalini, porque ele acompanha as notícias, outras notícias, sobre a quadrilha de Andinho. Fabrício, você tem informações sobre a forma como essa quadrilha se comunicava? Deve ser celular, né? Claro, eles usam celular para tudo. Sim, Chico, muitos celulares clonados, inclusive foi para um celular clonado que Andinho ligou ontem aqui da cadeia para pedir que os sequestradores libertassem as 2 irmãs que foram sequestradas, foram pegas em Americana, no interior do estado. Ele fez esta ligação na frente de policiais, falando por códigos, mas, como nós dissemos há pouco, a polícia garante que já identificou pelo menos 3 dos homens que participaram deste crime. Os celulares clonados usados pela quadrilha de Andinho são o maior obstáculo para as investigações da polícia. A polícia reconhece no uso de telefones celulares clonados pelos bandidos uma das principais dificuldades para prender toda a quadrilha de Andinho. Ele tem 2 finalidades que são básicas. Primeiro, esconder o autor do crime, porque se a polícia for investigar num primeiro passo, vai chegar no dono verdadeiro do celular. No nome de quem ele foi registrado e habilitado. E o segundo passo é obter a vantagem, que é o não pagamento da conta pelo uso do telefone. Além de sequestros, o celular clonado é usado para praticar roubos e estelionatos. Em média, 1.500 aparelhos são clonados por mês em São Paulo. Em janeiro, o SPTV mostrou um flagrante. Neste bar, no centro da capital, peruanos vendiam os celulares por R$ 150. O aparelho também podia ser alugado. Então, um aparelho demora um dia, 2 dias, e você pode ligar um mês. Mas não pode ser ligação, não. As operadoras de telefonia dizem que a clonagem é feita principalmente em assistências técnicas não autorizadas. Este advogado foi uma vítima. Recebi uma meia dúzia de telefonemas de pessoas com vozes estranhas, com um linguajar mais chulo, me ligando, perguntando quem eu era, querendo falar com o Nandinho, com o Joãozinho. Esta microempresária também teve o celular clonado. Recebeu da operadora a oferta de uma linha nova. Recusou para não perder contato com os clientes. Foi orientada então a trocar de aparelho, só que arcaria com a despesa. Ela não aceitou. 2 dias depois, meu celular foi bloqueado, sem prévio aviso. Depois de muita reclamação, ela conseguiu que a empresa pagasse outro celular. A operadora, no caso, obrigatoriamente terá que adquirir um outro telefone, um outro aparelho celular
idêntico ao anterior. Mas para quem já teve o celular clonado, o medo não se resume a perder a linha. Minha linha pode ter sido usada para tirar algum bandido de algum presídio, certo? Aí a polícia daqui 3, 4 dias está batendo na minha porta, querendo saber qual é a minha relação com a fuga do fulano de tal. As operadoras de telefonia dizem que avisam o consumidor antes mesmo que ele descubra que teve o celular clonado. As empresas alertam que o risco é maior para quem é dono de aparelho analógico. São os aparelhos mais antigos. E vamos agora para o Alto Globocop no ar, repórter Marcelo Rosa. Chico, o Globocop continua sobrevoando a região central de São Paulo. Nós vemos aí imagens da sede da Rota na Avenida Tiradentes, onde o padre Marcelo Rossi celebra neste momento uma missa. A missa é em homenagem à memória de policiais militares mortos em serviço. Os parentes destes policiais são, logicamente, convidados especiais nesta celebração. Chico Pinheiro. O SPTV volta já agora 12h16. Boa tarde, olha só a jogada de Fábio Baiano em mais uma vitória do Grêmio na Libertadores. Que beleza, hein? Isso é que se chama de arte. Paula, nossa campeoníssima do basquete, é realmente mágica. Em um ano recuperou o Centro Olímpico de São Paulo. Eu quando cheguei aqui eu falava assim, nós estamos na UTI, não é possível, a gente tem que começar a querer respirar, sair, parar de se debater e começar a reagir, né? A Fórmula 1 recomeça hoje na Austrália. Será que Schumacher vai passear de novo? Confira no Globo Esporte. Até já. O Sé Supermercados informa. Numa operação excepcional com seus fornecedores, o Sé conseguiu ofertas nunca vistas para você comprar produtos com preços muito abaixo do normal. Veja alguns exemplos. Arroz tipo 1 Tio João, R$ 4,97 cada. Alcatra com maminha, peça, pedaço, R$ 4,99 o quilo. Cerveja Antártica lata, 58 centavos cada. Aproveite e pague com o cartão Sé. Atenção, o Sé poderá limitar a quantidade de produtos por cliente. Não perca. A Melinha não está gostando nada da forte amizade de Edu e Clara. Desculpa, Melinha, mas eu não fiz nada demais. Você fica na tua e não se mete nessa conversa, tá? E essa crise de ciúmes vai acabar tirando o seu namorado do sério. Escuta, eu não sou nenhum moleque pra você fazer a cena que você fez na frente das suas amigas. Hoje, 6 da tarde, Coração de Estudante. O Exército entra na guerra contra a dengue. Hoje, os 50 soldados que vão trabalhar no combate à doença em Jandira, na Grande São Paulo, receberam o treinamento e já saíram a campo procurando focos do mosquito transmissor da dengue. A cidade tem 4 casos confirmados e espera agora o resultado de mais 40 exames. A tropa desembarca para receber instrução. Mas desta vez as ordens não vêm de nenhum oficial, e sim de médicos e agentes de saúde de Jandira. A cidade é a primeira do estado a receber apoio do Exército no combate à dengue. Para os 50 soldados que começaram o treinamento, ainda há muitas dúvidas. As dúvidas são como combater, que a gente vai receber a informação agora, né? Vai ter uma palestra ainda. Como combater, a gente já sabe mais ou menos, né? Que evitar água parada, colocar terra nos vasos. A missão deles é dividida em 4 operações. Busca de criadouros, Operação Catatreco, neutralização dos criadouros e manobras educativas. Recebida a primeira instrução, o pelotão, acompanhado de voluntários, vai a campo. Os soldados já aprenderam que no combate ao mosquito Aedes aegypti, a principal arma é a informação. O comboio segue pelas ruas da cidade. Na base montada na Vila Eunice e Jardim Lindomar, os 2 primeiros bairros visitados, uma nova reunião para definir a estratégia de ação. Em pequenos grupos, soldados e agentes de saúde visitam os moradores. E não é preciso andar muito para encontrar problemas. Nesta casa, um flagrante. A caixa d'água estava sem tampa. Nas lixeiras, garrafas com água acumulada no fundo. Mas há moradores que se preocupam com a dengue. Nestas 2 casas, as caixas d'água estavam cobertas com plástico. Dona Maria de Lourdes recebe os soldados do Exército. Eles procuram possíveis criadouros. Garrafas são viradas de cabeça para baixo para não acumular água.
Dona Maria de Lourdes recebe instruções, mas parece que já conhece a lição. Minha nora está grávida, já está entrando no 8º mês, né? A gente tem muito medo. Tinha vaso ali em cima, a gente deu fim, tudo. E os que tem pratinho, a gente está colocando areia. Mas a surpresa vem da caixa d'água. O agente do setor de zoonoses descobre um foco com larvas do mosquito. Tem foco aqui? Tem a larva do mosquito. Esse bichinho que faz assim é a larva? Não acredito, viu? Essa limpeza de tampa, com bucha, esfregar a boia, o braço da boia é importantíssimo para eliminar totalmente os criadores, tá certo? E a colocação de telas, com certeza, não vamos ter mais problema com o criador. A partir do treinamento dos 50 soldados aqui em Jandira, eles passarão a instrução para outros 750 soldados, totalizando os 800 soldados que serão empregados no interior de São Paulo. É na água limpa e parada que o mosquito se desenvolve. E na próxima segunda-feira começa o treinamento dos 200 soldados do Exército que vão atuar aqui na capital. Agora vamos falar do fim de semana, Patrícia, que está chegando aí. São Paulo tem muitas opções legais de diversão e uma delas é ir ao teatro. Tem um teatro diferente na cidade, né? Então um açougue, teatro no açougue combina? Olha, tu nunca vi teatro no açougue não, viu, Patrícia? Já ouvi falar até de gente que entra no açougue para pedir sorvete, mas teatro não. Bom, vamos falar desse assunto, porque tem teatro no açougue sim. Brito Júnior está agora no açougue. Bom, tem alguma coisa errada aí, Brito? Você está no açougue ou no teatro? Que negócio é esse? Eu diria que eu estou nos dois, Chico Peiro. Aqui no Bexiga não tem o Café Teatro do Bexiga? Pois eu estou num açougue teatro, que fica na rua Santo Antônio, aqui no coração do Bexiga, no centro de São Paulo. E nesse momento nós estamos presenciando um bate-boca, uma discussão entre o açougueiro e um freguês que chegou agora há pouco. Qual seria o motivo, hein? Será que o preço da carne está muito alto aqui? Flagrante no SPTV. Eu quero fígado. Não temos fígado, só trabalhamos com carne de primeira. Eu não quero carne de qualidade. Meu Deus do céu, gente, não vamos discutir por causa de uma peça de carne, dá um tempo, né? Aliás, peça de carne aqui é o que menos você vai encontrar. Olha só, o balcão tá vazio. Você pode encontrar e certamente irá encontrar aqui nesse açougue na rua Santo Antônio, isso sim, uma peça de teatro. Um grupo de atores está encenando aqui já há alguns meses uma peça chamada Abaporu. Você lembra aquela tela da Tarsila do Amaral, Antropofagia, aquela coisa toda, Semana de Arte Moderna, não lembra? Pois é, daqui a pouco você vai entender uma coisa juntando com a outra no que é que vai dar. Eles arrendaram esse açougue porque aqui não dá para funcionar o comércio ao mesmo tempo que a peça é encenada, até por uma questão de higiene, mas mantiveram os equipamentos originais, só que não tem carne nenhuma dentro aí do freezer. E transformaram também aquilo que seria a despensa do açougueiro. Agora você vai ver que a imagem vai ficar um pouco escura, mas tudo bem, porque a despensa do açougueiro foi transformada em uma parte do cenário dessa peça. Você não está entendendo nada. Peça, carne, teatro, agora você vai entender. Acompanhe junto comigo como essa peça é encenada. Quando as cortinas, ou melhor, a porta do açougue se abre, o público, sem saber, já está fazendo parte da peça. O último cliente a entrar, quer dizer, o ator que entra por último, é um taxista vegetariano que quer convencer o filho pequeno a ser como ele. E para isso, pretende dar ao garoto carne estragada. Ao ouvir o pedido, o açougueiro se ofende e parte para a briga. Ô moço, só quero uma carne nojenta para comprar. Sai fora, seu rua, verme imundo, imoral, sem vergonha. Mas depois convida o cliente a conhecer melhor o açougue. A carne é um personagem vivo, interpretado por uma atriz em trajes sensuais que anuncia suas qualidades. Vamos todos comer filé de frango à parmegiana. A peça dura 1h30. A plateia tem que passear pelo açougue para assistir todos os atos, inclusive no porão, onde à luz de velas o taxista vegetariano se desespera, mas consegue resistir à tentação de experimentar os prazeres da carne. Eu não aguento mais isso, para! Para! Primeiro vem ele, quer me levar pra carne, eu não quero. Me tira daqui, por favor! No final, o público aplaude. Mas será que entendeu a mensagem? Não querem comer carne, não pode ser obrigada a fazer o que não quer. Com que carne fosse uma coisa que não se deve comer, eu achei. Só a senhora não entendeu direito. Não. Mas gostou? Gostei.
Tá vendo só? O pessoal não entendeu muito do que se trata essa peça, afinal de contas. E o público não arreda pé, a encenação já terminou, mas o pessoal tá aqui. Gente, vocês conseguiram agora entender, afinal de contas, o que se trata, não? Não! Nem mais ou menos? Mais ou menos! Mais ou menos, né? Sendo bem sincero. Mas agora a gente vai tirar essa dúvida com o diretor-ator da peça, o Lula Jorge. Vou interromper um pouquinho o ensaio de vocês. Lula Jorge, Abaporu, o que significa? O que você quer passar para as pessoas com essa peça? Vamos lá, Brito. Abapuru significa em Tupi-Guarani o homem que come. Essa peça foi bolada naquela pessoa que está sentada em casa, que só assiste televisão e que está lutando a favor da passividade. Só que é um hino contra a passividade. A gente escolheu um açougue para ser o templo radical dessa revolta contra essa passividade. Portanto, você vai andar aqui por 4 lugares, a peça é processional, você anda por 1, 2, 3, 4 atos diferentes, e aí você vai ter essa descoberta, ou conclusão, ou você se rebela, ou você morre aqui dentro. Vem comer com a gente. Muito bem, e vocês já utilizaram aqui o açougue, durante mais 3 meses a peça vai ser apresentada aqui. E qual é a próxima surpresa aí de vocês? Estamos tentando negociar com a Bolsa de Valores a próxima peça, já montamos também peça num prostíbulo. Vamos ver. Da Bolsa? Se possível, sim. Bom, vamos ver se vai dar certo isso, hein? Eu vou estar lá para presenciar. Continua o ensaio de vocês e eu quero dizer que a Abaporu está sendo apresentada, encenada aqui no açougue Las Vegas, na rua Santo Antônio, 1154, no Bexiga. Olha o pessoal prestando atenção para ver se entende, hein? Nos sábados às 9h30 da noite, nos domingos às 8h e nas segundas-feiras também às 9h30 da noite. O ingresso custa R$10 e quem chegar tarde vai ficar sem, porque só cabem 25 pessoas nesse açougue. Ou seria teatro, hein? É São Paulo, revolucionando a cultura como há 80 anos na Semana de Arte Moderna de 22. E o SPTV volta em instantes. Mix Móveis. Mix Móveis. Mix Preços, Mix Ofertas, Mix Liquidação. A segunda grande feira do Mix Móveis. Você que esperou passarem as festas para comprar seus móveis pelo melhor preço, a hora é essa. Só até o dia 10. Se você não acreditou em Papai Noel, não vai acreditar nos preços e prazos da Feira do Mix. Mix Móveis Shopping D, Avenida Cruzeiro do Sul com a Marginal do Tietê. Abre aos domingos e feriados. Vem! Já tive mulheres de todas as Novo CD com os maiores sucessos de Martinho da Vila. É devagar, devagarinho. Conta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Mas dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola, me deixe hipnotizar pra acabar de ver. Martinho Definitivo. Nas lojas Globo Colômbia. Hoje, no Globo Repórter, como vivem os brasileiros que com muita criatividade fazem da rua o seu local de trabalho. Você vai conhecer o personal trainer que deixa os cachorros em forma, a família que se vira de verdade para sobreviver, o homem que brinca com fogo no sinal vermelho, os trovadores da noite que faturam com as serenatas para os apaixonados e a ideia luminosa de um estranho vendedor. Hoje, no Globo Repórter. Veja só que história. Um comerciante consegue evitar o próprio sequestro na zona sul da capital. Ele desconfiou de um grupo na rua e chamou a polícia, que prendeu 5 pessoas. O cativeiro já estava preparado numa avenida movimentada da cidade. O comerciante Felício Roberto Frank voltava para casa no Brooklyn neste carro importado. Quando estacionava, desconfiou de um grupo parado do outro lado. Eu vejo um cara saindo dentro de um gol com uma arma, com uma PT. Eu falei, meu Deus do céu, saí correndo, chamei um 90 e por muita sorte, na esquina na Portugal, tinha dois PM lá que estavam saindo, também estavam procurando alguma coisa. Coloco eles dentro do meu carro e volto correndo e consegui pegar as pessoas lá. 3 pessoas foram presas e teriam dito aos policiais que pretendiam sequestrar o comerciante. Ele seria levado para esta favela, conhecida como Favela do Piolho, na Avenida Água Espraiada, Zona Sul. Ali, mais 2 pessoas foram presas. O que mais me deixou apavorado foi que na hora que entramos dentro do cativeiro, tinha Uzi, tinha um revólver pesado lá, metralhadora, não sei o que era, e uma foto minha dentro do cativeiro. Que coisa, hein? A polícia agora investiga a participação da quadrilha em pelo menos outros
4 sequestros. A polícia diz que um dos presos também teria confessado que o dinheiro do resgate seria usado para financiar a fuga de presos de uma delegacia que fica no bairro de Vila Gustavo, lá na Zona Norte. E agora há pouco, policiais militares de Suzano, na Grande São Paulo, libertaram mais uma vítima de sequestro. Uma adolescente de 17 anos, sobrinha de um comerciante da cidade, era mantida refém há 3 dias. No local do cativeiro, a polícia conseguiu prender 4 pessoas. E acaba de me chegar a informação aqui de que há novidades lá no DHPP, o Departamento Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que funciona no mesmo prédio do DENARC, lá no centro da cidade. Lá está o repórter Fabrício Batalini. Alguma coisa em relação ao assassinato do ex-prefeito de Santo André, não é isso, Fabrício? É isso mesmo, Chico. O deputado federal Luiz Eduardo Greenhalgh, deputado do PT, esteve aqui agora há pouco ao Departamento de Homicídios para saber como andam as investigações sobre a morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Só que quando ele saiu, ele disse que o delegado que está comandando as investigações se negou a dar qualquer informação sobre o caso. Segundo o deputado Greenhalgh, o delegado alegou que não pode mais falar sobre o caso depois que a Justiça decidiu que as investigações corram em sigilo, atendendo a um pedido do advogado do empresário Sérgio Gomes da Silva, o amigo do prefeito Celso Daniel, e que estava com ele no momento do sequestro. Agora, o deputado federal Luiz Eduardo Greenhalgh, que foi designado pela Câmara Federal para acompanhar este caso, pretende procurar o juiz de Itapecerica da Serra que tomou essa decisão para pedir que ele autorize o deputado a continuar acompanhando as investigações da polícia. Chico. E agora vamos para o céu, vamos falar da previsão do tempo, Patrícia. Vamos sim, Chico. Hoje o sol voltou a aparecer na região metropolitana, entre nuvens, como nós mostramos aí no início do SPTV. E a previsão para esta tarde é de mais sol e pancadas de chuva no fim do dia. A máxima hoje chega aos 29 graus. Agora sim dá para ver mais as imagens do céu. A máxima hoje então chega aos 29 graus, mas o tempo muda um pouco, viu, Chico, no fim de semana, por causa da chegada de uma frente fria. Tem mais detalhes no mapa. Amanhã o sol aparece fraco e o tempo abafado provoca pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27 graus. O domingo amanhece nublado, mas faz sol ainda pela manhã. No fim do dia, pode chover fraco. A temperatura varia entre 19 e 28 graus. E essa previsão vale também para todo o litoral. Isso quer dizer que praia mesmo com direito a bronzeado, provavelmente só no domingo. O mesmo vale para o interior do estado, onde a máxima chega aos 33 graus. E agora vamos falar de um problema que atinge toda a cidade de São Paulo e muitas cidades da Grande São Paulo, que é o lixo espalhado pelas ruas. A gente sabe que tem gente que joga lixo em qualquer lugar, mas sabe também que muitas vezes é difícil encontrar uma lixeira. As pessoas andam quilômetros para achar uma. Esse é um assunto para o fiscal do povo, Márcio Canuto, que está atento a mais esse problema. Canuto, que lugar é esse? Onde é que você está? Chico Pinheiro, estou no lugar onde você já desenvolveu toda a sua atividade atlética. Estou aqui na Avenida Sumaré, onde você respirava fundo, aumentou seu potencial como atleta, como vencedor, Chico Pinheiro. Aqui, você sabe, o pessoal reclamava demais, porque fazendo toda a sua atividade, correndo, ou andando, ou melhorando, ou respirando mais fundo, ele tinha problemas sérios, não podia tomar água, porque não tinha onde colocar o vasilhame, nem tampouco o copo. Queria comer um salgadinho para poder, então, matar um pouco a fome e dar mais energia. O que acontece? Não tinham de colocar aquele saquinho de salgadinho, porque não tinha lixeira, Chico Pinheiro. Então, como não tinha, jogava assim ao léu, e quando chovia, isso aumentava ainda mais o problema de enchente, porque ia entupir as galerias. Foi em novembro do ano passado que eu estive aqui com uma missão. O meu desafio foi percorrer os 3.200 metros da Avenida Sumaré, entre as ruas Henrique Schaumann e Aturiaçu, para ver quantas lixeiras seriam encontradas. O lugar é o preferido pelos atletas da Zona Oeste. Acompanhei um que queria se livrar de uma garrafa de água vazia. Andamos e nada. Só no finalzinho da avenida, no cruzamento com a rua João Ramalho, veio a surpresa! Olha aqui, que eu tô vendo uma miragem isso aqui. Vai lá, corra! Não é possível! É verdade! Enfim, uma lixeira! E parabéns! Graças a Deus que em São Paulo tem uma lixeira, hein? Compadre, foi um esforço, Gil. Pelo menos você trabalhou, hein? Você andou bastante, hein? E demos um exemplo, não é isso?
Tem que ter mais lixeiras aqui em São Paulo. Tem que ter mais? Lixeiras. Tem que ter mais o quê? Lixeiras. Fui então em busca de uma resposta do diretor da limpeza urbana da capital e ouvi a promessa. Na Avenida Sumaré, a proposta é colocar uma lixeira a cada 50 metros. Né? Isso deve estar sendo iniciado entre janeiro e fevereiro. Eu acho que até final de fevereiro a gente já implantou as lixeiras necessárias para a Avenida Sumaré. Ele prometeu e cumpriu, Stati! Parabéns, vejam só! Mais do que isso, ele conseguiu duplicar a sua promessa. Não colocou uma lixeira de 50 em 50 metros. Ele colocou de 25 em 25. O que tranquiliza o pessoal que faz exercício por aqui. Veja só, aquele pessoal ali é meu pelotão que eu mandei percorrer toda a Avenida Sumaré. 3.200 metros para fazer a verificação se na realidade, bastão por bastão, equipe de revezamento para dizer se tem ou não tem uma lixeira a cada 25 metros. Está comprovado que tem uma lixeira 25 a 25 metros, meu filho. Você que tá suado, que começou lá longe, diga. Olha que isso não para, cadê? Aí, diga aí. Tá comprovado sim, eu vi a última reportagem que vocês tiveram aqui, tá de parabéns. Você corre todo dia, viu que melhorou bastante? Todo dia, 2 vezes no dia, correr do dia. Não é possível que agora o pessoal vai deixar isso sujo, não é? Tá certo, agora não tem desculpa pra jogar lixo no chão aí. O problema é o seguinte, aqui tinha um mato, tava alto, capaz de cobrir a lixeira, mas estão resolvendo esse problema, quer dizer, deixando em condições excelentes para a prática do esporte. É legal que as pessoas joguem o lixo e que também preservem as lixeiras, não é para quebrar, né? Então o povo agora aqui precisa trabalhar para receber os parabéns, porque a Prefeitura de Impume prometeu e cumpriu. Palmas para o pessoal que prometeu, vamos cumprir depois as outras promessas, Chico Pinheiro. Mas é importante isso aí, ó. Importante que houve o compromisso das autoridades e cumpriram. Tem muita coisa para fazer na cidade, mas de pouco em pouco, quem sabe, resolve. Vai ao longe, né? E a população, como a gente viu aí, tem que realmente ajudar jogando lixo no lixo e ajudar também a manter as lixeiras no lugar certinho. Claro, e lugar de lixo é na... Lixeira. Onde? Na Avenida Sumaré. Na lixeira. Na lixeira. Onde? Na lixeira. Tá bom, brincadeira do Márcio Canuto. E nós vamos pro alto, vamos pro Globocop, vamos com o repórter Marcelo Rosa. Marcelo. Chico Pinheiro, o SPTV tem falado diariamente da luta contra a dengue e muita gente costuma achar que criadouros do mosquito somente são encontrados em casas de bairros pobres da periferia da cidade. Mas aqui do alto, o Globocop consegue imagens flagrantes de que não é bem assim não. Veja aí neste prédio de luxo na região do Ibirapuera. Uma cobertura duplex, aparentemente fechada e a piscina com água parada. Criadouro ideal, criadouro de alto luxo do mosquito Aedes aegypti. A Secretaria de Saúde informa que São Paulo tem 389 casos de dengue, 379 importados, 10 autóctones. O SPTV volta já já. Atenção ABC, acordo operacional proporcionará a venda de um lote de 210 veículos em condições inéditas. Via Mar ABC The Player, prove que você é um morador do ABC e ganhe um CD Player na compra de um seminovo. Via Mar, ligue 4367-8100. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Neste domingo, vamos pedir que Deus coloque alguém especial na sua vida. Domingo, 6 da manhã, ao vivo. Espero você. Se você está decepcionado com a sua empresa de saúde, mude para Rio. Era um cliente que andava tão sozinho. Mudou de plano, agora tem um plano amigo. Percebeu que tinha muito mais carinho. O melhor plano de saúde do Brasil. Sempre ao seu lado. Sempre ao seu lado. Mude para Mil que nós queremos ter você ao nosso lado. Mude para quem entende de medicina. 3061 Mil. Dica de economia Columbus. Olha só esse quarto. Que maravilha! E esse guarda-roupa 6 portas é enorme, cabe tudinho dentro dele. Mas o melhor mesmo é o preço. Só 15 de R$19,90. Amiga, vem pra Columbus, vem ganhar dinheiro. Coração Valente. Mel Gibson, um guerreiro implacável, desafiando a morte em nome da liberdade de seu povo. Não podemos derrotar. Podemos e iremos.
Coração Valente, uma superprodução vencedora de 5 Oscars. Neste sábado, 3h30 da tarde, na Sessão de Sábado. Aqui no SPTV você teve 5 visões diferentes, 5 olhares sobre o complexo do Carandiru, que até o fim do mês vai ser totalmente desativado, né, Patrícia? Vai ser sim, Chico. E durante toda a semana nós vimos aí visões de quem fez parte desses 47 anos de Carandiru, uma cidade que chegou até aí 9.000 habitantes. Vimos aí visões de um presidiário, da família dele, de um funcionário, de um ex-detento, que hoje é advogado e cuida de moradores de rua. Foi um grande trabalho que você fez lá no Carandiru e hoje, para encerrar a série, o que a gente tem? Para encerrar a série, a nossa série que chama Visões do Carandiru, você vai ver aqui a visão que ficou desses anos todos e vai saber o que vai mudar daqui para frente com a desativação do Carandiru. Nas paredes, o 11 de setembro que marca o início dessa história. Não o 11 de setembro dos aviões suicidas. O 11 de setembro aqui é o de 1956, ano em que o governador Jânio Quadros inaugurou o primeiro prédio. Outros foram inaugurados depois. Os prédios viraram pavilhões. Cada pavilhão recebeu um número. Cada número fez a sua história. Começa no 2, o mais tranquilo, abrigo de presos que fazem trabalhos por fora. Depois vem o pavilhão 4, com celas individuais, privilégio que a lei dá aos criminosos que fizeram faculdade. No 5, estupradores, justiceiros, presos jurados de morte. O pavilhão 6 ficou com os traficantes. O 7 também abriga muitos presos que trabalham, inclusive no que não deviam, escavação. É o pavilhão campeão de túneis para fugas subterrâneas. O 8, chamado de Fundão, foi território de criminosos com fichas longas, os reincidentes. No pavilhão 9, que virou até música, ficaram os mais jovens, cumprindo a primeira pena, os primários. Durante 40 anos, os próprios presos ajudaram a formar a geografia do Carandiru. Mas nem ela resistiu à crise do sistema carcerário. Nos últimos anos, a superlotação tornou os pavilhões todos iguais, depósitos de gente. O Carandiru ficou famoso em todo o país, principalmente por causa de notícias ruins. A pior delas ficou expressada em um número, 111. Foi o total de presos massacrados por policiais após uma rebelião em 1992. Os prédios sujos do Carandiru foram também cenário de fugas em massa, doença, guerra de quadrilhas e muitas rebeliões. As primeiras envolviam poucos presos e tomavam no máximo um corredor. Ao longo dos anos, se tornaram cada vez maiores e mais violentas. Até o ano passado, quando os presos do Carandiru, por telefone celular, ajudaram a comandar a primeira rebelião em rede vista no país. 24 cadeias rebeladas simultaneamente num domingo de visita. Quando foi à noite, né, que a tropa de choque chegou, aí eles pegaram e os presos ainda tentaram falar para eles liberar a gente ir embora, mas eles não soltaram. Eu machuquei as costas por causa de um tiro que acertou. Esse foi o primeiro prédio construído e, coincidentemente, o primeiro a ser desativado. E a partir de abril, tudo isso aqui vai ser implodido, ou seja, vai virar parte de um passado. Mas passado do complexo do Carandiru, todos nós conhecemos e muito bem. O que a gente quer saber, secretário, é qual será o futuro desse lugar. O futuro será um parque da juventude. Um parque com uma área extraordinária de 240 mil metros quadrados. Aqui onde hoje nós estamos, nós teremos 5 quadras poliesportivas, no parque todo 30 quadras poliesportivas, uma imensa área de lazer, uma área cultural, em que vários eventos poderão se realizar para que a população possa se usufruir desse espaço. As únicas coisas que ficam, que permanecem aqui, é a penitenciária do Estado. Ela é uma penitenciária tombada, então ela não pode ser demolida, é um prédio belíssimo, e a penitenciária feminina. Então esses 2 prédios continuam, permanecem aqui e o restante desse espaço será a construção desse parque. O
projeto agrada principalmente os moradores da vizinhança. Do lado de cá dos muros, durante anos, eles, mesmo sem ter cometido crime algum, cumpriram uma espécie de pena paralela. Fim de um perigo assim permanente, né? Tem um riozinho ali que eu levo meus netos passear ali. Ali saem os bandidos, os fugitivos. Se for um parque, mano, se os caras for ficar deserto isso daí, se os caras não cuidar, se a prefeitura não cuidar, vai ser a mesma coisa, né? Toda a parte da penitenciária do Estado, da penitenciária feminina, elas ficam entre a construção de grandes muros, com guarda, com segurança. Haverá um batalhão da Polícia Militar 24 horas por dia no parque, então não há o menor problema de questões de segurança nesse parque. Qual é a previsão inicial? Esse parque vai ser entregue à população quando? Olha, ele deve, a partir de abril, a gente começa o processo de implosão, e ele deve ser entregue para a população no máximo até o final do ano. Enquanto a casa de detenção não é implodida, as transferências são feitas aos poucos. Até o fim de março, todos os pavilhões estarão como este. Aqui, as celas agora guardam só recordações. Cama, colchões, a calça bege do uniforme, a parede das mulheres nuas e a parede da fé de cada um. Bíblia e bilhetes de despedida, sem assinatura e endereçado a quem achar primeiro. Neste, o preso diz que está pegando bonde, sendo transferido, e deseja aos amigos que fiquem com Deus. Um dos lugares que mais geraram curiosidade durante esses 45 anos de história e que pouquíssima gente conheceu é a solitária ou a famosa cela do castigo. Agora desativada, a gente vai poder mostrar para vocês como era uma solitária. É uma cela de 6 metros quadrados, onde os presos ficavam confinados entre 10 e 30 dias, dependendo da infração que cometessem. Não tinham direito a banho de sol, não tinham direito à revista, à televisão, rádio, nem à visita. Só tinham onde dormir e o banheiro. A solitária é o capítulo final desta história. Nestes últimos 5 dias, você viajou conosco por um pedaço de São Paulo que por mais de 40 anos foi um mundo à parte. O mundo das calças bege. Do tempo ocioso, do pouco trabalho, do amontoado de presos. Um mundo que, pelo menos no bairro do Carandiru, zona norte de São Paulo, está para acabar. Mas para que o Carandiru mostrado aqui se torne de fato uma visão do passado, será preciso mais do que derrubar paredes. Será preciso erguer cadeias onde o preso tenha de fato o dever de cumprir sua pena e, ao mesmo tempo, uma chance de reconstruir sua cidadania. Patrícia, parabéns por essa bela série. Agora, muita gente... Nossa equipe fez, a Karina, editora. Mas a ideia foi sua e parabéns por ela. Mas eu vou notar aqui que muita gente tem dúvidas sobre o pavilhão 1 e o pavilhão 3, que não aparecem aí. O 1 é a administração, fica na porta. E o 3 é aquele espaço que tem entre o 2 e o 4, que é a divinéia, onde é feita a triagem dos presos. É o primeiro momento quando eles entram, é ali que eles chegam. Pois é, agora, na história do Carandiru, você tem várias rebeliões, tentativas de fuga, né? Inclusive, Chico, nesse dia que a gente fez essa reportagem, coincidentemente, nesse dia da solitária aí, 2 presidiários tinham tentado fugir. No dia que você estava lá? E estavam numa dessas solitárias. Eu estou falando de fugas e rebeliões, que eu gostaria de te perguntar, muita gente em casa deve estar querendo saber. Você foi todos esses dias no Carandiru, você não se sentiu insegura? Você não teve medo lá dentro? Medo, acho que todo mundo sente, até os próprios funcionários, Você se sentia assim... Também tinha curiosidade e foi por isso, inclusive, que a gente fez essa série. Mostrar para as pessoas o que elas não viram durante todo esse tempo nos nossos telejornais. E agora, o que ficou comprovado durante todo esse tempo aí é que o Carandiru se tornou uma escola do crime, em que os jovens, os presidiários que entravam lá, acabavam aprendendo coisas piores, coisas que não deviam aprender. Né? Então, o que a gente espera com isso, com essa desativação... Não aprenderam na escola. Não aprenderam na escola, é. Mas, olha, o que a gente espera com essa desativação é que venham aí novos presídios, né? Presídios mais seguros, presídios com mais trabalho que possam realmente ressocializar os presos. Bom, novos presídios e novas escolas para que as pessoas não cheguem aos presídios. O SPTV termina aqui. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde para você e um ótimo fim de semana.